Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Juliana, psicanalista clínica, terapeuta energética, estudante de filosofias e observadora do comportamento. E hoje eu venho aqui trazer uma reflexão sobre uma notícia que eu vi ontem. Tá cada dia mais difícil entender o que está acontecendo com a cognição humana. Quando eu falo de cognição, eu não estou falando apenas de inteligência, de prova, de capacidade de decorar informações. Eu estou falando de capacidade básica de perceber a realidade antes que ela destrua alguém. Porque uma tragédia como essa, de uma jovem que não mais está entre nós, em um salto de rope jump, não deveria apenas nos fazer refletir sobre a empresa, o técnico, a negligência ou sobre responsabilidade criminal. Isso tudo precisa ser apurado, obviamente, mas existe uma camada mais profunda nessa história. Uma mulher foi levada até a beira de uma ponte para ser lançada. Testemunhas, equipe, celular ligado, câmeras apontadas, olhos supostamente presentes. E pelas imagens divulgadas, algo gritante estava ali: a ausência de equipamento principal, a corda. E aí vem a pergunta que deveria incomodar a todo mundo: como é possível tanta gente olhando e tão pouca gente enxergando? E uma reflexão que eu trago aqui e que eu venho percebido: olhar, todo mundo olha. O problema é que quase ninguém está de fato vendo. E antes da gente seguir, se você está gostando desse conteúdo, peço para você deixar seu like, para você se inscrever, comenta se você puder, para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. A pessoa olha pela tela, olha para registrar, olha para postar, olha para ter conteúdo, olha para ficar na memória, mas não olha com presença, com análise, com responsabilidade ou com percepção de risco. A mente humana parece estar entrando em um estado de automatismo tão profundo que a pessoa que está diante da cena, por mais absurda que ela pareça, ainda assim não consegue interromper o fluxo. Ela não pensa, tem algo errado. Ela não se questiona, ela não cruza as informações. E ela não percebe o óbvio. E isso tudo me faz ficar me questionando o quão absurdo e assustador tudo isso vem se tornando. Porque nós não estamos falando apenas de um detalhe técnico, não estamos falando apenas de uma falha invisível, de um cálculo complexo, de uma peça rompida. Estamos falando de uma pessoa sendo lançada de uma altura imensa sem estar presa àquilo que deveria impedir que ela nos deixasse. E ninguém parou. Essa é a parte que mais dói. Não é só uma falha operacional, é um retrato de uma geração treinada para assistir antes de agir, para filmar antes de pensar, para confiar cegamente antes de verificar, para construir cena antes de compreender o que está acontecendo. Nós estamos formando pessoas com olhos abertos e mente desligada. E talvez esse seja um dos maiores perigos do nosso tempo, sabe? Porque o mundo moderno vendeu a ideia de que informação é inteligência, mas não é. Ter acesso à informação não significa saber pensar. Ter celular na mão não significa ter percepção. Ter internet não significa ter consciência. E, acima de tudo, ter opinião sobre tudo não significa ter capacidade de análise. A mente analítica está morrendo porque ela exige pausa. Ninguém mais quer pausar. Pensar exige silêncio, observar exige presença, questionar exige coragem e perceber exige atenção. E a sociedade atual odeia tudo isso. Ela quer velocidade, quer imagem, quer distração, quer entretenimento, quer reação imediata. Ela quer que você grave, curta, publique, compartilhe, comente, mas não quer que você pare e se pergunte: isso tudo faz sentido? E quando o ser humano perde a capacidade de perguntar, isso faz sentido? Ele se torna perigoso, não apenas para si mesmo, mas para todo mundo à sua volta. Porque uma pessoa sem cognição ativa não protege ninguém.
Uma pessoa distraída não percebe perigo. Uma pessoa que vive no automático não interrompe tragédias. E uma pessoa que terceiriza o pensamento apenas obedece ao fluxo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Estamos diante de uma geração que não observa mais a vida, observa a vida imediata por uma tela, por uma expectativa, por uma emoção, por uma confiança cega de alguém que deve saber o que está fazendo. Mas e quando ninguém sabe? E quando todo mundo está esperando que o outro perceba? E quando todo mundo acha que a responsabilidade é da empresa, do instrutor, do especialista, do adulto, da autoridade? E quando ninguém assume o papel simples de ser humano, que é olhar e dizer: peraí, tem alguma coisa errada. Esse caso não pode mais virar apenas uma notícia chocante de internet. Ele precisa virar espelho. Porque a pergunta não é só como deixaram isso acontecer. A pergunta também é: quantas vezes nós estamos vendo coisas absurdas acontecerem diante de nossos olhos e sequer percebemos? Quantas vezes estamos tão distraídos que não enxergamos o perigo? Quantas vezes estamos tão anestesiados que não sentimos o absurdo? E quantas vezes estamos tão acostumados com a imagem que esquecemos da vida real? Existe uma diferença entre estar presente fisicamente e estar consciente. Talvez essa seja uma das maiores doenças do nosso tempo. Corpos presentes, mentes ausentes. A pessoa está ali, mas não está. Escuta, mas não compreende. Olha, mas não analisa. Filma, mas não intervém. Vive, mas não percebe. E quando uma sociedade inteira começa a funcionar assim, tragédias deixam de ser exceção e passam a ser consequência. Consequência de uma mente coletiva cansada, distraída, terceirizada, infantilizada, viciada em estímulos e cada vez menos capaz de perceber o que é real. Nós precisamos voltar a ensinar as pessoas a pensar, não a repetir frase pronta, não a defender um lado, não a vomitar opinião, não a reagir por impulso, não a viver de emoção fabricada. Pensar de verdade. Olhar uma cena e analisar. Perceber o risco. Questionar procedimento. Desconfiar do absurdo. Ter presença, responsabilidade. Coragem de interromper o fluxo quando algo não parece certo. Porque em muitos momentos a diferença entre a vida e a não vida não está em uma grande inteligência. Está em uma simples percepção. Está em alguém olhar e dizer: falta a corda. E talvez essa frase seja muito maior do que parece, porque simbolicamente falta corda em muita coisa hoje. Falta ligação com a realidade, com senso crítico, com atenção, com presença, com humanidade, responsabilidade. Falta alguém que esteja realmente acordado. E quando todo mundo estiver apenas filmando a queda, poucos estarão dispostos a impedir que alguém caia. Essa é a reflexão que fica. Não basta ter olhos, é preciso voltar a enxergar. Não basta estar perto, é preciso estar consciente. E não basta assistir, é preciso perceber. Porque uma sociedade que perde a percepção do óbvio, mais cedo ou mais tarde, começa a transformar o absurdo em rotina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima reflexão.